Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta novamente para mais uma das nossas leituras. E para isso escolhemos o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E para continuarmos, escolhemos o capítulo 122, que chama-se Frutos. A epígrafe é a seguinte: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está lá em Mateus capítulo 7, versículo 20. E Emmanuel começa os seus comentários da seguinte forma: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Essa passagem, esse comentário que Emmanuel nos traz a partir das palavras mais conhecidas de Jesus, que é pelos frutos os conhecereis, eles nos levantam alguns questionamentos para os nossos dias atuais, para os nossos momentos de vida atual, em que nós não conseguimos observar no nosso dia a dia qual que é o resultado das nossas ações. Nós não conseguimos verificar como que essas ações são produzidas, a partir de que elementos essas ações são produzidas, e assim não temos condições de avaliar se os frutos oriundos dessas ações realmente são bons. Muitas vezes nos enganamos ou somos enganados por situações do dia a dia que nos levam a ter informações equivocadas. Essas fake news, por exemplo, que são colocadas no dia a dia, que nos fazem acreditar em coisas que de fato não são verdadeiras. Mas elas propiciam frutos por conta disso. É fundamental que nós comecemos a pensar na origem das nossas ações, na origem das decisões que nós tomamos, para saber se as sementes que estão produzindo os frutos que nós estamos dando, de fato, são de origem boas, são de origem não duvidosas. É por isso que é fundamental nós prestarmos muito atenção nas informações que nós recebemos e que vão formando os nossos conhecimentos. A nossa sabedoria, aquilo que nós aprendemos, é originário de algumas informações. Se nós não ficamos atentos a essas informações, se nós não sabemos, ou pelo menos não prestamos atenção, se essas informações são condizentes com o pensamento cristão, com o pensamento de Jesus, com o pensamento de fazer o bem às pessoas, provavelmente nós podemos produzir, e às vezes até sem querer, sem o objetivo claro disso, mas simplesmente por ignorância, porque nós não prestamos atenção. Então é importante nós observarmos a origem das sementes que estão produzindo os nossos conhecimentos, as nossas informações, para os nossos atos, para as nossas ações, que muitas vezes são
decididas para fazermos o bem, muitas vezes pode produzir frutos enganosamente maus. Então é importante que tenhamos essa consciência no pensamento cristão, no amor de Jesus, para que produzamos sempre bons frutos. Porque apesar de sermos almas e espíritos que estão num trabalho de tentativa de aperfeiçoamento, nós todos estamos sujeitos a, um determinado momento, cairmos, produzirmos, e é por isso que ele termina a informação exatamente nos dando essa ideia de que aquilo que é mais difícil não é fazer o bem, é permanecer por longo tempo fazendo o bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós e possamos transformar isso no bem e no amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus.